Agora aqui nas aulas 3 e 4, a aula 3 foram as explicações, né, a teoria, e a aula 4 agora as questões. A primeira questão, ele fala assim, ó: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. A figura a seguir mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento que o remador está nessa posição, é... Então, na figura aqui, só uma representação. Ponto A, ponto B e o ponto C. Fala que o ângulo BAC é 170 graus. Bom, como os remos têm o mesmo tamanho, significa que esse triângulo é isósceles, certo? Esse triângulo é isósceles, tá? Como já tem um ângulo de 170 graus, a gente precisa de 10 graus para dar 180. Como o triângulo é isósceles, esses dois ângulos são iguais. Então, cada ângulo aqui mede 5 graus. Por quê? Porque num triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Tá? Você tem 170 graus e os outros dois ângulos são iguais porque esses dois lados são iguais. Então, 5 graus para cada. Tá? Esse triângulo é isósceles. Olha lá, é retângulo escaleno? Não. Acutângulo escaleno? Não. Ele é isósceles, tá? Então, essas alternativas que tem escaleno aqui, esquece. Obtusângulo escaleno? Não. Agora tem a alternativa C e a alternativa D. Esse triângulo é acutângulo? Não. Porque o triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. Certo? É obtusângulo isósceles? Sim. Esse ângulo é obtuso. Ele é menor que 180 graus. É maior que 90 e menor que 180. Então aqui é a alternativa E. Obtusângulo isósceles. A acutângulo isósceles não. É isósceles, mas não é acutângulo. Ele é obtusângulo porque tem um ângulo obtuso de 170 graus. Certinho? Questão 2. O triângulo PMN é isósceles de base MN. Se P e MN são os ângulos internos do triângulo, como representados na figura, então pode-se afirmar que suas medidas valem, respectivamente... Bom, vamos lá, ó. Ele falou que o triângulo PMN é isósceles de base MN. Significa que o lado PM é congruente ao lado PN. Esses dois lados aqui são iguais. É possível já determinar o ângulo N. Qual que é a consequência imediata disso aqui? A consequência imediata é que o ângulo M é congruente ao ângulo N. Esses dois ângulos têm a mesma medida. Aqui, ó, a gente consegue pegar o N. Esses dois ângulos são adjacentes e suplementares. Formam um ângulo raso aqui, ó. A soma de N mais 115 tem que dar 180 graus. Então, N mais 115 graus é igual a 180 graus. O 115 graus está positivo aqui do lado esquerdo, ele aparece lá do lado direito negativo. Então, N é igual a 180 graus menos 115 graus, significa que o N é 65 graus. Logo, M também é. Se o triângulo é isósceles de base MN, esses dois ângulos possuem medidas iguais. Beleza. Agora falta o P. Você pode usar o ângulo externo aqui, ó. O 115 é o P mais N. Ou usar o fato que o P mais M mais N dá 180 graus. P mais M mais N é igual a 180 graus. Então, P mais o M e o N são iguais a 65 graus.
P mais 65 mais 65 é 130 graus, igual a 180 graus. O que a gente conclui que o P é 50, porque quanto mais 130 dá 180? 50 graus. Se a gente pegar o 130 e passar lá para o lado direito, vai ficar 180 graus menos 130 graus, que é 50 graus. Então, na ordem aqui, ó, PMN. Então, é 50, 65, 65. Tá aqui, ó, na alternativa A. Questão 3. No triângulo a seguir, tem-se que AB igual a M, MAN igual a 70 graus. Tá? O ângulo MAN, 70 graus, que é esse aqui, ó, MAN. E AMN, 30, ó, AMN, 30 graus. E ANM, 80 graus, que é esse aqui, ó, ANM. O valor de alfa menos teta, então alfa e teta estão aqui. A informação que o AB é igual a M tá aqui, ó, com essas duas marquinhas. Esse triângulo é isósceles, certo? Se esse triângulo é isósceles, de base BM, uma vez que esses dois lados são congruentes, a base é BM. Esse ângulo aqui é alfa também, porque os ângulos da base são iguais. O que dá para perceber aqui é o seguinte. Dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa, ele é externo a esse triângulo que eu acabei de destacar aqui, ó. Externo ao triângulo MAC. Se esse ângulo é externo a esse triângulo, significa que ele é igual à soma dos dois que não estão do lado dele. Certo? O ângulo alfa é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, o alfa é igual a 70 graus mais teta. Olha o que ele quer aqui, ó. Alfa menos teta. Basta eu pegar esse teta e trazer ele para o lado esquerdo. Ele está positivo lá, ó. Alfa menos teta é igual a 70 graus, que está aqui na alternativa C. Às vezes esse exercício que pede a soma de dois ângulos, seja lá o que for, muitas vezes ele não quer saber quem que é o alfa e o teta. Ele só quer que você ache o alfa menos teta. Eu não faço a mínima ideia daqui quanto vale cada um, mas eu sei que alfa menos teta é 70 graus. Dá para fazer de outro jeito? Dá para fazer de outro jeito. Uma maneira que a gente poderia atacar esse problema aqui é a seguinte. Então aqui continua valendo, né, ó, alfa. Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de beta. Repare o seguinte, ó, se esse ângulo aqui é de 80 graus, aqui é o suplemento dele que é 100 graus, porque a soma desses dois tem que dar 180. Esse beta aqui, ó, se a gente somar os três aqui, ó, alfa mais 30 graus mais beta, tem que dar 180 graus. Isolando beta, porque eu vou atacar esse triângulo aqui, ó. Vai ficar 180. Olha lá, o 30 tá positivo, ele vai lá pro lado esquerdo, negativo. O alfa vai lá pro lado direito, perdão, negativo. Olha lá, o 30 aqui tá do lado esquerdo, positivo, ele vem pro lado direito, negativo. O alfa tá do lado esquerdo, positivo, ele vem pro lado direito, negativo. Então, quem que é o beta? 180 menos 30, 150 graus menos alfa. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é o 150 graus menos alfa. Se a gente usar o fato de que nesse triângulo agora, que a soma das medidas dos ângulos internos dá 180 graus, vai ficar assim, ó. Olha lá, o θ mais 100 graus mais 150 graus menos alfa é igual a 180 graus. Isso aqui vai ficar, ó, θ menos alfa mais 100 mais 150 mais 250 graus, igual a 180 graus.
Isso aqui vai ficar 250. O 180 tá positivo, ele vem aqui pro lado esquerdo negativo. Olha lá, o alfa tá negativo do lado esquerdo, ele vai pro lado direito positivo. O teta tá positivo do lado esquerdo, ele vai lá pro lado direito negativo. 250 menos 180, 70 graus é igual ao alfa menos teta, que chega na mesma resposta. Então eu poderia abordar esse problema de algumas maneiras, eu apresentei duas aqui para vocês. Questão 4. Questão da UERJ do vestibular 2024 diz assim: os azulejos quadrados ABCD, DFG, FH e J foram dispostos em um mostruário conforme ilustrado na imagem. Nesse arranjo, os vértices B, C, E, H e I são colineares. Tá? Eles estão alinhados aqui, ó, nessa mesma reta aqui. As medidas das áreas revestidas pelos azulejos ABCD, DEFG e FHIJ em centímetros quadrados são, respectivamente, 93, 157 e X. O lado em centímetros do azulejo de menor área é igual a... Eu reproduzi essa figura aqui numa maior para a gente escrever nela aqui, ó. Ó, esse primeiro azulejo, eles todos são quadrados e a área dele é 93 centímetros quadrados, tá? Então a área aqui, ó, 93 centímetros quadrados. A gente sabe que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Se a área é 93, então o lado é a raiz quadrada da área. É a raiz quadrada de 93. Certo? Significa o quê? Que esse lado é raiz de 93, tá? Todos os lados têm a mesma medida, raiz de 93. Esse quadrado aqui, o DEFG, olha lá, ó, a área dele é 157. Então, o lado dele é a raiz quadrada de 157. E desse aqui, que a gente não sabe, né? Falou que é x, eu vou chamar de x aqui, o lado. É isso que a gente quer saber. Bom, nós temos o que seguinte: isso aqui é um quadrado. O ângulo interno dele são 4 ângulos retos. Então aqui também é um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui é a mesma coisa. Agora vamos fazer uma análise aqui em outras situações. Nós temos que esse lado aqui é raiz quadrada de 93. E esse lado aqui é raiz quadrada de 157. Eu vou chamar esse lado aqui, ó, de Azinho. E esse aqui de Bzinho. Agora acompanha comigo aqui, ó. Esse lado desse triângulo, olha para esse triângulo aqui. A hipotenusa dele é raiz quadrada de 157. Nesse triângulo aqui, a hipotenusa também é raiz quadrada de 157. Certo? Vou colocar o ângulo de 90 graus aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta. Antes de chamar esse ângulo de beta, eu vou chamar esse aqui, ó, de beta. O que a gente tem, ó? Que alfa mais 90 graus mais o beta é igual a 180, esses três aqui. Esse 90 graus está positivo aqui do lado esquerdo, ele vai lá para o lado direito e fica negativo. Portanto, alfa
mais beta é igual a 90 graus. Se eu estou somando esses dois ângulos aqui, ó, o alfa e o beta dá 90, aqui eu já tenho o alfa, então aqui só pode ser o beta. Certo? Porque aqui eu já tenho 90, somado com alfa, então aqui só pode ser beta, porque o alfa mais beta é igual a 90 que a gente chegou aqui. E aqui é a mesma coisa, ó, se eu tenho beta e aqui eu tenho 90 graus, esse ângulo aqui só pode ser o alfa, porque o alfa mais beta tem que dar 90 graus. Alfa mais beta, 90 graus, que a gente chegou à conclusão daqui. O que nós temos? Nós temos o seguinte. A gente vai olhar para esse triângulo aqui. E esse triângulo aqui. Esses dois triângulos que eu marquei aqui, eles são congruentes. Vou explicar o porquê. Então lá, o triângulo CDE. Ele é congruente, agora a gente coloca na ordem aqui, ó. O ângulo C do triângulo CDE é o de 90 graus. Quem que é o ângulo de 90 graus aqui, ó, no EHF, no EFH, né? É o H. O ângulo D nesse triângulo CDE é o beta. Quem que é o beta aqui? O E. Então, E. E o ângulo E no triângulo CDE é o alfa. Quem que é o alfa aqui? O F. Agora, por que que eles são congruentes? Porque é o seguinte. Olha lá, ó. O ângulo C de 90 graus é congruente ao ângulo H, que é de 90 graus. Certo? Olha esse lado aqui, ó. D, raiz quadrada de 157. O lado D desse triângulo aqui, ó, tem a mesma medida do lado EF. É congruente ao EF do triângulo EFH. E, por exemplo, o ângulo alfa, que é o E aqui, ó, o ângulo E, é congruente ao ângulo F. Certo? Então, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Uma vez que eles são congruentes, o que resta para nós? Que esse lado CE, olha lá, o lado CE, tá vendo a ordem aqui, ó, CE, tem a mesma medida do HF. Uma outra maneira de você visualizar, ó, o lado CE, ó, ele tá compreendido entre o ângulo de 90 e o alfa. Quem está compreendido entre o ângulo de 90 e o alfa? O X. Certo? Então, conclusão. O lado CE é congruente ao lado FH. Que é fazer aqui, ó, que o A é igual ao X. Agora a gente consegue calcular o A pelo teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular o A. Eu vou usar esse espaço aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, nós temos aqui, ó, a hipotenusa, o cateto e o Azinho, que é outro cateto. Então, a hipotenusa é raiz quadrada de 157. Então, a raiz quadrada de 157 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 93 ao quadrado mais o Azinho ao quadrado. A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, desde que esse número seja positivo, é ele mesmo. Então, é 157. A raiz quadrada de 93 ao quadrado, não importa se esse 2 está dentro da raiz ou fora, vai dar 93. Mais A ao quadrado. O 93 está positivo do lado direito, ele vem aqui para o lado esquerdo e fica negativo. 157 menos 93 é 64, é igual a ao quadrado. Portanto, aqui o A é a raiz quadrada de 64, que é 8. Logo, se o A é igual a 8 e o A é igual a x, então o x é igual a 8 centímetros, que é a medida do lado do quadradinho menor que ele está pedindo aqui. Olha lá, o lado em centímetros do azulejo de menor área é igual a 8, alternativa D. Certo? Então, a gente teve que usar a congruência de triângulos aqui para tirar a conclusão da medida do lado menor aqui. Beleza?
Então, esse foi o exercício número 4. Questão 5. Observe a figura. Então, até essa figura aqui, vamos ver o que ele manda aqui, ó. Se ABCD é um quadrado e ABP é um triângulo equilátero, determine o ângulo X e assinale a opção correta. Ele falou que esse quadrilátero aqui é um quadrado e que o triângulo ABP é equilátero. Significa o quê? Que essa medida e essa medida são iguais, tá? Essas medidas são congruentes. Como o triângulo é equilátero, os ângulos internos são de 60 graus. Continuando. Essa figura é um quadrado, ó. Se esse lado aqui tem 2 tracinhos, todos têm a mesma medida. Significa que os lados do quadrado e do triângulo equilátero, todos têm a mesma medida. Certo? Como isso aqui é um quadrado, esse ângulo é de 90 graus. Aqui é o seguinte, se esse ângulo é x, esse ângulo também é x, porque eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Vamos analisar esse triângulo aqui, ó. Dá uma olhada nesse triângulo que eu estou destacando aqui. Qual que é a conclusão? O triângulo DAP é isósceles. Olha lá, ó, porque esse lado e esse lado são congruentes. De base DP. E qual que é a conclusão? Que esses dois ângulos são congruentes. Eu vou chamar de alfa aqui e esse também é alfa. Se a gente descobrir o valor do alfa, a gente descobre o valor do x por causa desse triângulo aqui que eu vou marcar depois. Vamos descobrir o alfa primeiro. Então lá, ó, alfa mais alfa. Esse ângulo todo aqui, ó, é de 60 graus mais 90 graus, que é 150 graus. E tudo isso tem que dar 180 graus. 2α é igual a 180 graus. Olha lá, o 150 está positivo, ele vai lá para o lado direito, negativo. 2α é igual a 30. 180 menos 150 é 30. Se 2α é igual a 30, então alfa é 15 graus. Então esse ângulo aqui é de 15 graus. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora para esse triângulo aqui, ó. A soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Portanto, x mais 60 graus mais o alfa é 180. X mais 60 graus mais o alfa que a gente calculou lá, 15, é igual a 180 graus. X mais 60 mais 15 mais 75 graus, igual a 180 graus. Subtraindo 75 dos dois lados, olha lá, o 75 está do lado esquerdo positivo, ele vai lá para o lado direito e fica negativo. 180 menos 75, 105 graus. 105 graus é a alternativa D, porque ele quer o valor do x. Então, 105 graus aí. Questão 6, Unicamp. A figura a seguir exibe um triângulo com lados de comprimentos A, B e C e ângulos internos θ, 2θ e beta. Item A. Supondo que o triângulo seja isósceles, determine todos os valores possíveis para o ângulo θ. Bom, se o triângulo é isósceles, a gente não tem outra alternativa. Ou beta é igual a 2θ, ou
o beta é igual a θ. Porque o 2θ e o θ eles não podem ser iguais, certo? Porque um é o dobro do outro. Se esse triângulo é isósceles, acontece o quê? Ou esses dois são iguais, são congruentes, ou esses dois são congruentes. A informação que a gente tem por enquanto, a certeza que a gente tem aqui é o seguinte: que o θ mais beta mais 2θ tem que ser igual a 180 graus. Tá? Essa afirmação, ela é certeza, porque a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então, primeiro caso, o beta é igual a 2θ. Com o beta igual a 2θ, o que a gente faz? Nós temos aqui, ó, na soma lá, o θ mais, olha lá, o beta é igual a 2θ. Então, no lugar do beta, eu vou substituir por 2θ mais 2θ igual a 180 graus. 2θ mais 2θ mais θ, 5θ igual a 180 graus. Dividindo os dois lados por 5, vai ficar 180 dividido por 5. E 180 dividido por 5 dá 36. Tá? Essa é a primeira possibilidade. O segundo caso, qual que é? O beta é igual a θ. Vamos lá, de novo. Então vai ficar lá, ó, θ mais, no lugar do beta, igual a θ. Mais 2θ igual a 180 graus. Θ mais θ, 2θ mais 2θ, 4θ igual a 180 graus. Dividindo os dois lados aí por 4, vai ficar 180 dividido por 4, que dá 45 graus. Então, a resposta do item A, ó, determine os valores possíveis. Então, a resposta. Os possíveis valores de θ são 36 graus ou 45 graus. Então, essa é o item A, certo? Eu vou apagar aqui e a gente vai fazer o item B. O item B. Prove que, se o C é igual a 2A, então o ângulo beta é de 90 graus. Ele está falando que o C é o dobro de A. Vou reproduzir essa figura aqui um pouco maior. Tá? O C é igual a 2A, hipótese aqui o C é igual a 2A, então aqui continua A, aqui B. Então nós temos aqui 2θ, beta, θ. Bom, a gente não tem número aqui para ficar calculando nada, então a gente vai ter que usar alguma estratégia aqui, né? Transformar essa figura em outra para ver o que a gente tem. Uma ideia aqui é a seguinte, é traçar a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Deixa eu dar nome aos vértices aqui, ó. Aqui A, aqui B, esse aqui C. Chamar esse aqui de S. Então vamos lá, vou descrever o que eu fiz aqui, ó. Primeiramente, o que eu fiz aqui? Tracei a bissetriz. BS é bissetriz do ângulo B igual a 2θ. Se é bissetriz, o que aconteceu? Esse ângulo foi dividido em dois ângulos iguais a θ.
Certo? Então, beleza. O que que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Olha esse triângulo que eu tô destacando aqui. A consequência é que esse triângulo é isósceles, ó. Ficou o ângulo θ aqui, o ângulo θ aqui. Olha lá, o triângulo BSA é isósceles. De base BA. O que que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Como esse triângulo é isósceles, eu vou traçar a altura dele aqui. A altura no triângulo isósceles separa ele em dois triângulos congruentes. A minha figura está fora de escala, tá? Mas o que importa são as informações. Estou traçando a altura aqui, ó. Vou chamar de H aqui. SH, ou HS, é a altura do triângulo BSA. E SH, HS, no triângulo isósceles, também sabe o que que é? É a mediatriz. Ou seja, dividiu esse lado aqui, ó, em duas partes iguais. Isso acontece no triângulo isósceles. Então esse pedacinho aqui é A, e esse pedacinho também é A. Porque tudo é 2A. Ou seja, ali, ó, BH é congruente ao HA. Então esse pedacinho é A, esse pedacinho também é A. Certo? Bom, vamos lá, guardando as informações. Então, nós temos aqui, ó, essa medida também é igual a essa. A conclusão que a gente tira aqui é a seguinte: o triângulo BCS ele é congruente ao triângulo. Esse triângulo aqui, ó, B. Olha lá, o ângulo B no BCS é θ. E o θ é o ângulo de vértice B do triângulo BSH. Então, B. O ângulo C é beta, a gente precisa descobrir quem que ele é. Mas olha o seguinte, esse lado BS é comum aos dois triângulos, tá? É comum aos dois triângulos, certo? Olha lá, o BS, ó, o primeiro vértice e o último vértice. Então tem que ficar igual aqui, ó, primeiro vértice e o último vértice. O ângulo C vai ter a mesma medida do H. Agora eu vou explicar o porquê que esses dois triângulos são congruentes, tá? Agora que a gente tem que explicar o porquê. Olha o seguinte. O lado BC do primeiro, do triângulo BCS, que é o Azinho, ele tem a mesma medida do BH. Ok? O ângulo B do triângulo BCS, ele é congruente ao ângulo B do triângulo BSH. E o BS é o lado comum aos dois. O BS é congruente ao BS, porque é o lado comum. Esse é um caso, ó. Lado, ângulo, lado. E se esses dois triângulos são congruentes ao caso lado, ângulo, lado, não tem outra alternativa. Os ângulos internos são todos congruentes ordenadamente um ao outro. Pela ordem aqui, ó, o ângulo B é o θ, é o mesmo, tá? Então vamos escrever aqui, ó. O ângulo B
certo? Agora aqui, ó, o segundo com o segundo, o C e o H. O ângulo C é congruente ao H. Ou seja, o beta tem a mesma medida do H aqui, ó, 90 graus. Então tá provado. Olha lá, prove que se o C é igual a 2A, então o beta é igual a 90 graus. A gente partiu disso, tá? Partimos dessa informação para provar que o beta é igual a 90 graus por congruência de triângulos. Então essa é a resposta aí do exercício, é a prova que a gente deu. Questão 7 e a última questão desse vídeo é a seguinte, ó. Se dois lados de um triângulo isósceles medem 38 centímetros e 14 centímetros, qual poderá ser a medida do terceiro lado? Justifique sua resposta. Aqui a gente vai usar a condição de existência de um triângulo. Tá vendo? Eu conheço dois lados. Eu preciso descobrir qual é o terceiro. Então, o que a gente sabe lá? O que a gente viu? Que um lado x, ele é menor que y mais z, e é maior que a diferença em módulo dos outros dois. A gente usa essa expressão quando a gente conhece dois lados e quer saber a possível medida do terceiro, ou as possíveis medidas do terceiro, tá? Então vamos pegar aqui, ó. O x é o que eu quero descobrir. É como se o y fosse 38 e o z 14. Então lá, o módulo de 38 menos 14, x, e aqui 38 mais 14. Lembrando que o triângulo é isósceles, tá? A conclusão que a gente vai ter que chegar, ou a medida é 38 ou a outra medida é 14. Só que dependendo da medida que a gente escolher, esse triângulo não existe. Aqui, ó, 38 menos 14, ó, tá em módulo. 38 menos 14 é 24. 38 mais 14, 52. O módulo de 24 é o próprio 24. Então, essa medida que está faltando, ela obrigatoriamente tem que ser maior que 24 e menor que 52. Como 14 não faz parte desse intervalo, isso implica que o x só pode ser igual a 38 centímetros. Então, a medida do terceiro lado só pode ser 38, porque o triângulo é isósceles. Uma medida é 38 e a outra medida é 14. Tem que ter dois lados iguais, certo? Ou só pode ser 38 ou 14. Mas pela condição de existência, essa aqui é a condição de existência do triângulo. O x só pode ser 38, porque o 14 não faz parte desse intervalo aqui, certo? Tá, então esse triângulo um esboço dele aqui seria isso. 38, 38 e 14. Tá? Esse triângulo existe. Por quê? Porque a gente sabe que para o triângulo existir, um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Olha lá, o 38 tem que ser menor que 38 mais 14. E é lógico que isso aqui acontece, né? Porque o 38 é menor que 52. E o 14 tem que ser menor que a soma dos outros dois, ó, 38 mais 38. E é lógico que 14 é menor que 38 mais 38 dá 76. E o outro lado é 38 que está aqui. Agora, se fosse 14, olha o que ia acontecer. Só um esboço aqui, ó. Olha lá, o 38 tem que ser menor que a soma dos outros dois. 38 é menor que 14 mais 14, que é 28. Isso aqui é falso. Essa desigualdade aqui é falsa. Então, esse triângulo não ia existir se fosse 14. Certo? Então, só pode ser 38, porque por causa desse intervalo aqui. Beleza, galera? Então,
esses 7 exercícios aí correspondem às aulas 3 e 4.